Hoje vamos falar sobre o seu metabolismo turbo em relação à perda de peso. O que realmente está por trás desse termo e por que a gente ouve tanto ele em relação à redução de peso? E é isso que vamos analisar mais de perto hoje. E aliás, eu fico muito feliz se você deixar seu like para mim e, claro, se você também se inscrever no meu canal. O metabolismo é de fato a base de toda a vida. Toda pessoa, inclusive você, deveria entender qual é realmente a função do metabolismo e como também é possível otimizá-lo de forma direcionada. E isso inclui, entre outras coisas, o metabolismo dos carboidratos, o metabolismo das proteínas e o metabolismo das gorduras, mas também o metabolismo dos micronutrientes. Então, tudo isso faz parte do conceito de metabolismo. Não, o metabolismo é, na verdade, o conjunto de todos os processos em nosso corpo que são necessários para que todas as substâncias cheguem exatamente onde são necessárias, ou seja, em todo o corpo. E também para que elas sejam transformadas, reduzidas ou reorganizadas nos estados adequados para que possam cumprir exatamente suas funções onde são necessárias. Mas isso está longe de ser tudo, porque no metabolismo também existem produtos que são gerados e que simplesmente não pertencem mais ao nosso corpo. Esses são os resíduos metabólicos e o metabolismo também precisa funcionar de forma que esses produtos de degradação metabólica possam deixar o nosso corpo. E, claro, de preferência antes que esses resíduos causem algum dano. O fato é que, na maioria das vezes, quando se fala em metabolismo, só se pensa no fornecimento de substâncias para as células. Isso é chamado, aliás, de anabolismo, né? A parte construtiva do metabolismo. É verdade, essa tarefa é muito importante. E para isso, aliás, o alimento é triturado na boca, dependendo de quão bem ou mal ele é mastigado. No trato gastrointestinal, ele é ainda mais decomposto e digerido. E então chega às células-alvo para ser transformado na energia que cada célula precisa. Mas tão importante quanto é a outra parte, chamada parte catabólica do metabolismo, onde substâncias que o corpo não precisa mais são degradadas. E que, no melhor dos casos, podem deixar nosso corpo sem impedimentos. Para que elas não se acumulem e, por exemplo, não bloqueiem o caminho para novas substâncias. Nós sabemos que, no nosso corpo, produtos do metabolismo podem se acumular em algum lugar na rede de fáscias ou também nos capilares, nos vasos menores, nos espaços entre as células. E ali naturalmente bloqueiam o caminho para substâncias novas que deveriam ser fornecidas pelo metabolismo construtivo. E o aumento da dificuldade de desintoxicação dos órgãos de eliminação devido à sua sobrecarga é, na minha opinião e experiência, de longe a causa mais importante para o surgimento das doenças da civilização. Então, o que você pode fazer na prática para ativar o seu metabolismo? E se você faz parte daquelas pessoas que ainda têm alguns quilos a mais, é claro que pode otimizar isso para também perder peso. E agora vem as minhas 6 melhores dicas do que você pode fazer. Sim, número 1. Vamos começar. Quem diria com o exercício físico? Na verdade, o movimento é o principal motor para que ocorram as contrações musculares, ou seja, para que os músculos se contraiam e relaxem, se contraiam e relaxem. Essas contrações comprimem as veias, fazendo com que o sangue flua em direção ao coração por meio do efeito de válvula. No entanto, ainda mais importante é a contração dos nossos músculos, ou seja, o movimento físico para a circulação do sangue nos capilares. Esses são os nossos vasos mais finos no corpo, os chamados capilares. Esses capilares, acredite se quiser, se fossem colocados um após o outro, teriam cerca de 150 a 160 mil quilômetros de extensão, algo praticamente inimaginável.
E através desses capilares, desses vasos finíssimos, os nutrientes já decompostos em partículas minúsculas difundem-se, ou seja, migram para a rede do tecido conjuntivo, ou seja, para os espaços entre as células. E claro, para então chegar com sucesso aonde? Até as células individuais do corpo para abastecê-las novamente. Sim, e é por isso que o movimento é tão importante, porque só o movimento corporal regular garante que essa rede, ou seja, essas estruturas faciais do tecido, estejam livres de emaranhados. E as substâncias também podem chegar livremente até as células e também sair delas novamente quando já foram utilizadas. Também é importante para que essas menores partículas realmente possam entrar nas células, que a tensão da parede celular seja suficiente, ou seja, nós realmente temos uma tensão física em cada parede celular. E mais uma vez, o movimento do nosso corpo contribui muito para isso, pois ele gera tensões elétricas no corpo através dos efeitos piezoelétricos. E exatamente isso também funciona na direção oposta, ou seja, quando se trata da eliminação das células. Conclusão: por mais que me doa dizer isso, mas é importante, você precisa se exercitar. Dica número 2. E só para continuar falando de exercício por um instante. Atenção, algo diferente agora. Mastigar também é uma forma de movimento e é sobre isso que vamos falar agora. O fato é que mastigar queima calorias. Isso já é interessante. Então, por isso, se você quer emagrecer, tem que mastigar, quanto mais, melhor. O ideal é mastigar até que toda a comida esteja completamente líquida. Mas mastigar também tem outro efeito. Sim, porque também influencia o nosso metabolismo. Quando mastigamos bem, a comida já é tão bem pré-digerida que o estômago fica muito mais aliviado no trabalho da digestão. Assim, você também se sente satisfeita muito mais rápido. E, claro, os diferentes componentes dos alimentos também chegam muito mais rápido onde devem chegar, ou seja, novamente nas células. E quando você mastiga direito e o estômago também é preenchido com sucos digestivos adicionais, você se sente satisfeita muito mais rápido. E o seu cérebro simplesmente envia a informação para você. Ei, já chega, você está satisfeita. E agora vem a dica número 3. Você pode realmente acelerar o metabolismo com os alimentos certos. É bem simples, se você souber quais são os alimentos certos, é claro, e você vai descobrir isso agora. Isso inclui especialmente todas as leguminosas, só para explicar um pouco mais o que são esses alimentos, são ervilhas, feijões, soja, grão de bico, lentilhas, tudo isso faz parte, e aliás também o amendoim também é uma leguminosa. E elas são super saudáveis por causa do alto teor de fibras e também do alto teor de proteínas. Aliás, isso também vale para verduras de folhas verdes, para tipos de couve, para saladas, para diferentes tipos de nozes e, em especial, para pinhões e castanhas. Aliás, o limão também é um acelerador do metabolismo. E por isso é muito bom tomar um copo grande de água antes das refeições e talvez adicionar o suco de um limão. Por que isso acontece durante as refeições? Existe, de fato, o efeito térmico dos alimentos, que, aliás, não significa nada além de durante a alimentação, perder peso, através do aumento do gasto de energia durante o processo de digestão, especialmente devido a uma boa quantidade de proteína na alimentação. Por isso, por exemplo, eu recomendo à noite reduzir os carboidratos simples, ou seja, os carboidratos brancos de qualquer forma, e dar preferência às leguminosas ou aos pseudocereais, que também são absolutamente adequados. Se, por exemplo, vocês não estiverem completamente satisfeitos após a refeição e ainda sentirem vontade de comer algum docinho, então eu recomendo, por exemplo, nozes, porque elas apoiam muito bem esse efeito térmico dos alimentos. Agora vem a dica número 4, esse efeito térmico dos alimentos que acabei de descrever.
você pode potencializá-lo ainda mais, usando temperos picantes como, por exemplo, pimenta chile, pimenta do reino, gengibre e também cúrcuma. E quem ama comidas picantes deve realmente aproveitá-las ao máximo. Os temperos picantes aceleram ainda mais o seu metabolismo, especialmente aquele que você está valorizando agora, que é o metabolismo das gorduras. A quinta dica diz respeito ao seu sono. Certifique-se de que você está dormindo o suficiente. O que seria isso? Dormir o suficiente? Definitivamente precisamos de 7 a 8 horas. E quando conseguimos isso, o próximo dia começa bem. Especialmente se você comeu leguminosas na noite anterior. Por quê? Porque sim, na verdade, essa sensação de saciedade ainda sinto na manhã seguinte. Aliás, isso é chamado de efeito da segunda refeição e por causa disso, você automaticamente come menos. Mas se você não dormiu o suficiente, então seu corpo infelizmente libera o hormônio da fome, grelina. O que então faz com que você definitivamente coma uma refeição maior do que comeria se estivesse bem descansada. Ou seja, pouco sono aumenta o apetite e você realmente não precisa disso se já está carregando quilos a mais. E por fim, aqui vai a dica número 6. Só de beber bastante água ou até chá verde, você já está usando queimadores de gordura de primeira classe. O metabolismo da gordura depende da quantidade de líquido nos tecidos. Mas o que você também deve saber, só um copo de água que já, na verdade, não tem nenhuma caloria, mas consome calorias quando você o bebe, especialmente quando ele ainda está gelado. E quanto mais gelada a água, mais calorias ela consome. Um copo de água bem gelado, é o que se acredita. 200 mililitros consomem 25 calorias. E se você beber 10 desses por dia, ou seja, cerca de 200 mililitros cada, então, por um lado, você já ingeriu líquido suficiente e ainda gastou 250 calorias a mais. Eu diria que isso é o ideal, não é? Beba bastante, prefira água gelada e sempre antes das refeições. E aí o seu metabolismo vai ser acelerado naturalmente. E claro, assim você continua emagrecendo. Então, essas foram algumas coisas importantes. Dicas para otimizar e apoiar o seu metabolismo. Principalmente, para ser sincera, o metabolismo das gorduras. E mais dicas como essas você pode encontrar no meu novo livro Emagrecimento Garantido. Aliás, são dicas que não são muito conhecidas. Além disso, eu escrevo sobre os movimentos corretos. E tem as melhores receitas para emagrecer sem passar fome e de bom humor. Assim, você pode atingir o peso dos seus sonhos de forma duradoura. Como há muitas pessoas que têm dificuldades com o peso, seria maravilhoso se você pudesse compartilhar e enviar este vídeo para elas. Claro que eu também gostaria de saber, você tem alguma dica que talvez eu nem saiba que existe para emagrecer? Ou como é essa questão de metabolismo e emagrecimento? Você já teve muitas experiências com isso ou ainda acaba caindo nessas dietas também? É só escrever seus comentários aqui embaixo no meu vídeo. E se você quiser ver mais dos meus vídeos, é só clicar aqui. Ou, claro, o que seria maravilhoso se você se inscrever no meu canal, é só clicar aqui. Fora isso, foi ótimo ter você aqui, muito obrigada por assistir e até a próxima. Talvez você já tenha acelerado o seu metabolismo, já de verdade em pleno funcionamento. Tchau!